Olá, gente. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade aqui em relação aos temas da monitoria, tá bom? Só que hoje a gente vai falar sobre as lesões vesículo-cerativas, tá bom? São algumas alterações que a gente encontra com bastante frequência, tanto na nossa vida cotidiana, quanto na nossa vida ambulatorial, na nossa vida clínica, tá bom? E hoje a gente vai poder abordar um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Então, primeiramente, eu queria falar para vocês em relação aos vírus, certo? Que os vírus, eles são organismos simples, certo? Que geralmente possuem uma fita de DNA ou RNA, que é o caso do SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela transmissão do COVID, certo? Mais um capsídeo que envolve o vírus até o desenvolvimento de uma vacina, tá bom? Então, a gente tem o envolvimento desse capsídeo até a produção de uma vacina, que a partir da produção da vacina, a gente tem a perda desse capsídeo, a gente acaba tendo, né, uma melhora em relação ao quadro infeccioso desse vírus, tá bom? E lembrando que os vírus, eles são os parasitas obrigatórios. Como assim, então? Os vírus, gente, eles dependem de um hospedeiro para poder se desenvolver e se replicar, tá bom? Então, sem um hospedeiro, os vírus, eles não conseguem se maturar, se replicar, entendeu? Sobreviver. Então, o que faz com que o vírus ele esteja sempre mais suscetíveis e acabe não se desenvolvendo, ou seja, até em próprias estruturas, em superfície, eles acabam não sobrevivendo por muito tempo, entenderam? Então, coloque isso na cabeça de vocês. Os vírus, eles são parasitas obrigatórios, eles precisam de um hospedeiro para poder se desenvolver. O vírus, gente, eles buscam entrar dentro da célula de um hospedeiro e se replicar através de material genético, tá bom? Mas os vírus, em alguns vírus, principalmente, eles tendem a estar em período latente. E o que é isso? É quando o núcleo viral interage com a célula hospedeira e o hospedeiro ele não apresenta nem sinais clínicos laboratoriais que ele está com vírus dentro de seu organismo, tá bom? Esse local de latência, eles, na maioria dos casos, eles vão para estruturas nervosas, onde a gente tem como principal local de latência da virótica é o gânglio trigeminal, certo? Que seria o gânglio de nervo trigêmeo, tá bom? Que esse período de latência, ele pode ser que depois de um determinado período saia e o vírus, eles podem fazer com que o hospedeiro ele tende a apresentar sinais clínicos laboratoriais que está com vírus dentro de sua corrente sanguínea, tá bom? O primeiro vírus que eu quero falar para vocês, gente, é em relação ao herpes vírus, tá bom? Que a gente tem diversos tipos de herpes vírus. A gente tem o herpes vírus simples 1, o 2, o vírus da varicela zoster, que seria o responsável pela catapora, vírus da Epstein-Barr, que seria o responsável pela mononucleose infecciosa, citomegalovírus, que também é responsável, que também o vírus da Epstein-Barr também é responsável pelo esse tipo de alteração, e outros tipos de vírus humanos, certo? Que seria o 6, o 7 ou o 8. A gente tem, gente, alguns tipos de vírus, que seriam eles os neurotrópicos e os linfotrópicos, tá bom? Como neurotrópicos, a gente tem o HSV1, o HSV2 e o varicela zoster, que são tipos de vírus que eles podem ou não se manifestar em sua infecção primária, tá bom? E depois disso eles ficam latentes no sistema nervoso, certo? Que, como eu falei para vocês, o local mais frequente seria a região de gânglio trigeminal. Mas a gente também tem os linfotrópicos, certo? Que seria o vírus Epstein-Barr, o citomegalovírus, o HSV6, o HSV7 e o HSV8, que eles têm afinidade pelos linfócitos, ou seja, eles migram para a cadeia linfática, tá bom? Falando do vírus da herpes simples 1 e 2, eles são os antígenos mais comuns, certo? Com poucas glicoproteínas diferentes. O que é que vai mudar entre esses dois vírus, Vitor? O HSV1, gente, ele está associado com infecções acima da cintura, tá bom? Já o HSV2, ele está relacionado a infecções abaixo da cintura, mas isso não é uma regra, tá bom? Tanto o HSV1 pode apresentar alterações abaixo da cintura, quanto o HSV2 pode ocasionar infecções acima da cintura, tá bom? Esses tipos de vírus, eles possuem uma fita de DNA dupla, tá bom? Possui cerca de 80 genes em seu genoma e é exclusivo em humanos, tá bom? O vírus da herpes, gente, como é que acontece? A gente tem células epiteliais que, quando infectadas pelos vírus da herpes, terá uma apoptose dessas células, o que vai ocasionar nas lesões, certo? Ulcerativas, tá bom?
A gente tem esse ciclo, isso é chamado de ciclo lítico, que vai ocasionar, assim que eu tenho um contato com o vírus, consequentemente eu vou ter úlceras aparecendo na minha pele, tá bom? Isso é chamado de ciclo lítico. O vírus ele vai ter esse período lítico. Já em relação às células neurais, a gente não vai ter a apoptose de células neurais. A gente vai ter o vírus depositando lá de forma latente. Como eu falei para vocês, a forma latente do vírus é que quando a gente tem a presença do vírus, né, mas a gente não consegue identificar nem sinais e nem por meio de exames laboratoriais que a gente tem esse vírus no nosso organismo, certo? O vírus ele vai estar lá de forma latente, tá bom? Ele não vai ocasionar nenhum tipo de prejuízo para o nosso organismo, mas esse período latente ele pode sair e o meu paciente ele pode começar a vir sentir sinais e sintomas, inclusive exames laboratoriais podem me ajudar na identificação que eu tenho a presença desse vírus na minha corrente sanguínea, tá bom? Como é que é feita a patogênese diagnóstico desse HSV1, gente? Em relação à patogênese, o primeiro contato ele é feito na infância, através de contato de saliva e de lesões ativas, tá bom? E o período de incubação, ele tende a durar de 1 a 26 dias, certo? Desde o momento inicial de infecção até a manifestação. Como eu falei para vocês, a gente tem o período de latência, né? Que pode acabar demorando até o período da manifestação da alteração, tá bom? Na maioria dos casos, em 80% das pessoas, essa alteração é do tipo assintomático, certo? O diagnóstico ele é principalmente clínico, certo? A biópsia e a serologia são descartadas, a menos que a gente tenha uma manifestação de lidação seja difusa, certo? Exames complementares como o IgG e o IgM podem ser feitos. O IgG ele vai identificar se eu tenho um anticorpo, né, daquele vírus no meu organismo, e o IgM ele vai me identificar se eu tenho uma presença daquele vírus na minha corrente sanguínea naquele exato momento, certo? Ou seja, o IgM ele vai identificar se eu sou reagente ou não para aquele vírus naquele momento, certo? O IgM ele vai me ajudar a ver se eu tenho anticorpos perante aquele vírus, certo? A gengivite tomatite herpética, gente, ela é uma alteração virótica também, onde é ocasionada principalmente em pacientes pediátricos, onde a gente vai ter diversos tipos de úlceras. O paciente ele sofre muito com esse tipo de alteração, além de ter alterações sistêmicas, tais como febre, linfodenomegalia e mialgias, tá bom? O tratamento para esse tipo de alteração, gente, ele demora um período de 2 a 10 dias, certo? O paciente é assintomático, por quê? Porque vai ter úlcera por toda a boca espalhada nos nossos pacientes, certo? Pode ter sangramento junto a diversos tipos de dor, determinadas outras coisas. O tratamento é feito com base em antivirais, certo? E em casos de pacientes pediátricos, a gente vai ter a internação. Por quê? Porque o paciente não vai conseguir se alimentar devido à quantidade de úlcera presente em sua cavidade oral. Em pacientes imunossuprimidos, a gente vai ter uma resposta mais intensa, tá bom? E a gente pode fazer uma terapia preventiva ou então a utilização da laser terapia mesmo para tratar junto aos antivirais, certo? Esse tipo de alteração. A gente deve observar que corticoides devem ser evitados, certo? Porque eles favorecem a progressão da lesão, certo? Que vai acabar ocasionando uma piora do quadro dos pacientes, certo? Já a herpes labial, a gente já encontra com maior frequência na nossa vida, né? Nosso cotidiano clínico também. É um evento único ou múltiplo, certo? A gente pode ter recorrência com um ano, que pode variar de 12 ou mais vezes por ano, certo? De severidades variáveis, a gente não vai ter um certo padrão em relação à severidade. Pode ser que em alguns casos seja mais de boas, outros casos seja mais, como é que eu posso falar? Mais difíceis de passar, entendeu? Entre outras coisas. Deve ser feito um protocolo preventivo, certo? Que pode ser feito com laser terapia ou com o próprio medicamento, tá bom? Quando o paciente ele sabe labial recorrente, então ele sabe que determinado sintoma e depois disso vai começar o aparecimento da lesão. Então a gente tem um protocolo preventivo para evitar com que se tenha o aparecimento da lesão, tá bom? Existem alguns sinais que antecedem o aparecimento dessas lesões, tais como estresse, radiação solar, frio, variação hormonal, trauma e baixa imunidade, certo? Pode acabar contribuindo para o aparecimento dessa alteração. A gente tem o período prodrômico, certo? Que seria a fase de eritema, pápula, vesícula, pústula, úlceras e a crosta, certo? A gente tem na fase de eritema,
a gente pode lançar a mão, eritema e pápula, a gente pode lançar a mão da medicação, certo? Que seria o aciclovir, tá bom? A ciclovir no formato de pasta não, de pomada, a fim de evitar o desenvolvimento da lesão. Quando a gente chega na parte de vesícula e pústula, a gente pode utilizar o laser de forma citopática, certo? Na maior dose, com a utilização também de corantes, certo? A fim de realmente matar aquela carga viral que está presente naquela região. E quando chega na parte de úlcera e crosta, a gente vai entrar com um protocolo de laser para cicatrização, tá bom? É uma condição autolimitada, se o paciente não fizer tratamento, mesmo assim, essa condição ela vai melhorar. A utilização do tratamento ele só vai fazer com que haja uma melhora de forma mais rápida. Os pacientes eles podem vir sentir dor. A gente pode ter uma longa duração, a partir daí a gente pode lançar a mão do laser terapia para tentar diminuir essa duração. E a gente pode ter um prejuízo estético para os pacientes, certo? Se a gente não utilizar nenhum tipo de medicamento ou tratamento, essa alteração ela tende a vir sumir no período de 12 a 17 dias, tá bom? Em relação à herpes intraoral, gente, é como se fosse uma manifestação secundária, tá bom? Além do lábio, existem algumas áreas que podem ser acometidas por esse tipo de alteração, que variam desde o palato, a gengiva e o dorso lingual, certo? São lesões bastante doloridas, certo? Então, como eu falei para vocês, seria uma manifestação secundária, certo? A gente trata geralmente de forma tópica com antivirais cicatrizantes e laser terapia, certo? A gente prescreve na maioria dos casos valaciclovir, certo? E penciclovir. A gente também pode lançar mão também do aciclovir, certo? Que seria o tópico, tá bom? Já em relação ao valaciclovir, seria o comprimido, assim como o penciclovir seria também de uso tópico, certo? A gente também pode utilizar a laser terapia, certo? Que na fase prodrômica a gente vai utilizar 6 joules, na fase de vesícula vai ser a maior dose, né? Para poder ocasionar a morte daqueles vírus presentes, a fim de ocasionar uma dose citopática naquela alteração, certo? Que vai desde 6 a 10 joules. E na fase de úlcera, a gente já vai entrar com o protocolo de cicatrização, tá bom? Para a gente poder verificar a cicatrização o mais rápido possível. Em relação à cialometaplasia necrosante, gente, é uma condição inflamatória incomum, certo? Que é localmente destrutiva das glândulas salivares. Elas, na maioria das vezes, ela é ocasionada devido a uma isquemia na região. Lesões traumáticas também podem contribuir para esse tipo de alteração. Anestesia odontológica, como eu falei para vocês, uma isquemia naquela região pode acabar ocasionando uma piora na vascularização daquela região e acabar ocasionando a cialometaplasia necrosante. Próteses mal adaptadas devido ao trauma também podem ocasionar esse tipo de alteração. Infecções do trato respiratório superior também podem ocasionar. E neoplasias adjacentes e cirurgias prévias também podem ocasionar esse tipo de alteração. Tá bom? A gente tem como característica clínica uma ulceração, certo? Com formato crateriforme, como vocês podem ver aqui nessa imagem. A gente pode ter um aspecto dolorido ou não, certo? Mas geralmente nessa região de palato tende a ser bastante dolorido, certo? É mais comum em palato, mas também pode aparecer na região de retromolar, gengiva, lábio, mucosa jugal, cavidade nasal e seio maxilar, tá bom? O tratamento, a lesão, ela tende a regredir espontaneamente, certo? Com um período médio de cicatrização de 7 a 6 semanas, entre 5 a 6 semanas. Mas a gente também pode lançar outros tipos de tratamento a fim de agilizar no tratamento dessa alteração, certo? Visto que é muito incômodo para o paciente. Essas foram minhas referências, gente. Espero que tenha ficado tudo claro e até a próxima. Estou à disposição de vocês a qualquer dúvida. Beijão e tchau, tchau.